Olá, rubro-negros pelo mundo. Eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, vou falar sobre a crise medonha e assustadora porque passa Jorge Jesus aqui em Portugal, no Benfica. E também meus prognósticos para o dia que pode ser o dia do octacampeonato do Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Antes de entrar no assunto, peço para que você curta esse vídeo, compartilhe para os amigos, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos diários. Vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho o que está acontecendo aqui em Portugal com o nosso mister, o que está acontecendo aqui com o Jorge Jesus. Né? Enfim, ele veio de uma série de resultados negativos. Né? Ele, a princípio, o Benfica passou, como o Flamengo passou no Campeonato Brasileiro, por um surto enorme de Covid. E aí ele ficou um tempo afastado e o Benfica realmente vem ladeira abaixo no Campeonato Português, nas competições do qual participa. Né? E ele, na volta dele da Covid, ele ficou uns 3 jogos afastados, ele voltou e ele começou a falar muito da Covid. Ele teve 3 resultados negativos, né, desde então, e ele teve 2 vitórias na volta do Covid e depois 3 resultados negativos. Né? Na última entrevista coletiva dele, né, com o empate de 0-0 com o Farense, ele se mostrava muito abatido, ele disse que não queria falar mais de Covid. Né? E só que a panela de pressão ela está subindo ao fogo máximo. Né? Se você vê os programas esportivos portugueses têm uma diferença dos do Brasil. Né? Assim, eles são naturalmente e de uma forma muito declarada, muito imparciais. Geralmente as mesas redondas de futebol tem geralmente um cara do Benfica, um cara do Porto e um cara do Sport. Né? Então, assim, já havia aí uma crítica, principalmente para os comentadores, os comentadores é como eles falam aqui, os comentaristas no Brasil, do Sport, do Porto, caçoando um pouco dos resultados ou se indignando um pouco dos terríveis resultados aí do Benfica. Né? A expectativa era enorme, porque foram investidos mais de 100 milhões de euros, foi trazido do Brasil o técnico da moda, o técnico do momento, que tinha conquistado a Libertadores e o Brasileiro. Né? E da mesma proporção que foi a chegada do Jorge Jesus, da mesma proporção é a decepção. O que acontece? Os torcedores do Benfica, na verdade, nunca foram totalmente favoráveis à volta de Jorge Jesus aqui para Portugal. Por quê? Porque na primeira passagem de Jorge Jesus, apesar dele ser o técnico ganhador do maior número de títulos pelo Benfica, ele tem, se não me engano, 14 títulos, nenhum outro técnico tem o mesmo número de títulos ganhos pelo Benfica que Jorge Jesus. Ele, quando saiu do Benfica, ele foi para o Sport. E aí a torcida tem um verdadeiro pavor do Jorge Jesus. Então, assim, na vinda já era questionado, parte da torcida aceitou, outra não. E o que acontece agora é que está todo mundo contra o Jorge Jesus. Todo mundo pede a demissão do Jorge Jesus. Né? Para que vocês tenham uma ideia, ontem teve um buzinaço na Luz, né, assim, de carros, né, de pessoas pedindo a saída de Luiz Henrique Vieira e Jorge Jesus. Luiz Henrique Vieira é o presidente do Benfica que trouxe Jorge Jesus para o Benfica. Então, assim, a pressão está lá em cima. Né? Os comentadores, como eu disse para você, eu acabei não terminando de falar, né, todos agora, de uma forma unânime, já falam em substitutos para o Jorge Jesus. Né? Enfim, se falam de Pepa, né, que é o técnico de um time pequeno aqui aqui de Portugal. Falam de Leonardo Jardim como substituto. Né? Enfim, os nomes estão indo e vindo. Falam também do Paulo Fonseca, do Roma. Então, assim, já se discute abertamente quem será o substituto do Jorge Jesus aqui. Né? E aí, cabe aí um questionamento, né? Será que realmente está sendo justo o mister? Enfim, eu não quero me meter, eu sou Flamengo, não sou Benfica, apesar de ter um carinho pelo Benfica aqui em Portugal também. Né? Será que a argumentação dele de não ter treinado o time durante um tempo é uma argumentação plausível e as pessoas deveriam ter um pouco mais cuidado com ele? Enfim, né? Ontem, na entrevista coletiva pré-jogo, hoje, né, o Benfica joga a sua vida
na Liga Europa contra o Arsenal, lá na Grécia, né? Enfim, e eu acho que, apesar de ser muito difícil, para trazer tranquilidade, um pouquinho de tranquilidade para o Jorge Jesus, ele deveria ganhar esse jogo, porque é uma bomba relógio no Benfica, né? Assim, não se fala em outra coisa aqui em Portugal, da possível saída do Benfica. Ontem, inclusive, no Jornal Record, disseram que o Luís Filipe Vieira queria forçar ao Jorge Jesus a pedir demissão. E ele, vou mostrar um pouquinho da entrevista dele para vocês aí, né? E ele dizendo: eu não vou sair de jeito nenhum, não esperem que eu peça demissão. E, portanto, quando põe a questão se eu saio pelo meu pé, eu não vou sair por pé nenhum. Porque eu não me sinto responsável por esta crise do Benfica. Nem eu, nem os meus jogadores. Nem o presidente, nem a estrutura. Fomos apanhados no meio de uma, vocês sabem, de uma pandemia, do Covid. Foi novidade para toda a gente, não é? Agora, se eu estivesse a trabalhar e aí aparecer estes resultados, atenção, aqui estou eu para assumir as minhas responsabilidades, não é? Porque até os meus jogadores foram injustos, dizer que eles não corriam, que eles não transpiravam, só eles é que sabem o que é que passaram. E só quem teve Covid, uma coisa é ter Covid e estar em casa a fazer teletrabalho, outra coisa é ter Covid e estar a correr, ter que correr grandes intensidades, não é? Isso é diferente. A máquina dele é o jogador, não é? E hoje disseram-me agora, o Farinha, vai haver um buzinão pela crise do Benfica. Devia de haver um buzinão, mas era para nos dar carinho, a mim e aos meus jogadores, e ao presidente. Isso é que deviam fazer, porque não sabem o que é que a gente sofreu daqui durante 2 meses e meio. Se é isso que me estava a fazer a pergunta, está aqui a pergunta, a resposta. O nível da fervura cresceu realmente e a situação do nosso mister aqui é muito, muito, mas muito complicada. Eu vou te dizer, aí já não é informação, é opinião. Eu acho que ele pode ir até o final da temporada, mas ele não cumpre o 2º ano de contrato, né? Eu acho que está crescendo uma mágoa, está crescendo um descontentamento muito grande aqui, né? Tanto das duas partes, do próprio Jorge Jesus, da imprensa e dos adeptos do Benfica, e eu duvido muito que ele continue para a temporada seguinte no Benfica. Lembrando aqui, a temporada termina aí em maio e junho aqui. Então, eu acho que esse é o deadline. E aí, enfim, não sei como vão estar as coisas no Mengão. Eu acho que o Rogério Ceni, independente do resultado de hoje, deve continuar no Mengão. Quem sabe, né, o nosso primeiro ídolo treinador pode voltar a dirigir o Flamengo. Né? Eu costumo dizer que se ele voltar e não der certo, também é bom, porque desmistifica um pouco, né, a figura do mister, que atrapalha qualquer treinador que queira impor aí um novo estilo de jogo, queira fazer o Flamengo ganhar, né? E falar em Flamengo ganhar, pessoal, hoje é o grande dia. São Paulo e Flamengo no Morumbi, Inter e Corinthians no Beira-Rio, né? O Flamengo, ao longo do tempo, veio correndo o campeonato todo e conseguiu, como em 2009, apenas na penúltima rodada tomar a liderança do Internacional, e agora tem esse jogo com São Paulo, entre aspas, para depender só de si, com a obrigação de vencer para ser campeão, né? Então, o que acontece? O Inter vencendo o Corinthians e o Flamengo empatando, o Flamengo acaba perdendo o título pelo saldo de gols. Mas ele vencendo, ele não depende de outros resultados. Vou fazer aqui a minha previsão para os jogos, né? A minha primeira previsão: independente do resultado do Flamengo, ele já será campeão essa noite. Por que eu digo isso? Porque o Internacional não ganhará do Corinthians essa noite. E o Inter não ganhando do Corinthians, o Flamengo pode perder de 30-0. O Flamengo já é campeão. Por que eu acho que o Inter não vai vencer do Corinthians hoje à noite? Né? Primeiro, o Inter vem de uma sequência terrível de resultados, né? O Inter perdeu para o Flamengo, ganhou do Vasco com
com uma situação muito complicada ali, com um gol que não foi checado de uma forma... Não foi checado pelo VAR, porque o VAR não funcionou, e fez 1-0, e aí foi fazer o 2-0 no finalzinho. O Inter perdeu para o Sport, e o Inter empatou com o Atlético Paranaense. Então, assim, o time vem de uma sequência muito grande de resultados muito estranhos, né? E a nossa sorte, que apesar do Corinthians ter muito pouco a disputar nesse jogo, ele só garante, se ele ganhar o jogo, que ele vai entrar numa fase mais posterior aí da Copa do Brasil. A rivalidade entre Inter e Corinthians é muito grande, né? É como, por exemplo, uma rivalidade interestadual como é Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo. Então, eu acho que os jogadores do Corinthians e o time do Corinthians, e, enfim, os torcedores do Corinthians, incrivelmente, estão do nosso lado e não vão querer perder para o Inter. E lembro, basta um empate do Inter e para o Flamengo conquistar o seu título aí com muita tranquilidade. Então, o meu palpite para o jogo é 1-0 Corinthians lá no Beira-Rio, né? Eu acho que o Inter ele tem muita dificuldade quando ele encontra times reativos como ele. O Corinthians vai se fechar todo ali na defesa, né? E o Inter, enfim, não vai conseguir fazer o gol, vai ser um jogo muito nervoso, muito tenso. E no meio do segundo tempo, num contra-ataque, o Corinthians vai lá e acaba com as esperanças do Internacional e ganha do Inter, enfim, faz a sua festa particular lá no Beira-Rio, e o Inter se despede do campeonato dentro do tamanho que esse time do Inter realmente tem, né? Enfim, de novo, ele pode até ser campeão, mas ele não tem time para ser campeão, né? Eu acho que esse campeonato ele se configura por um campeonato que não teve, de fato, um campeão absoluto como foi o Flamengo em 2019, né? Ele é um campeonato de oportunidade, né? Então, o Flamengo ele veio fazendo uma campanha muito irregular e, nesse jogo final, eu acredito que a gente vai sofrer, né? Eu acho que o São Paulo abre o marcador, né? O Gabigol empata de pênalti e, mais para o final do jogo, o São Paulo ele precisa da vitória, ele vai começar a atacar o Flamengo e, no final do jogo, também, no contra-ataque, Bruno Henrique fecha o placar e o Flamengo ganha de 2-1 perante o São Paulo e levanta ali a taça do octacampeonato. Seremos, se isso de fato acontecer, gosto de lembrar sempre que o Inter também pode ser campeão, seremos o maior campeão brasileiro desde 1971, com 8 conquistas. Passaremos o Corinthians, que tem 7 como nós, e seremos os únicos absolutos maiores campeões brasileiros dentro de campo, né? Enfim, com bola rolando, sem título de fax, sem invenção, enfim, peço a você aí, a sua torcida, vamos rezar muito, né? O Flamengo merece esse título, nós merecemos esse título, e amanhã, se Deus quiser, será um vídeo comemorativo. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!